Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre como que eu vou fazer a avaliação do paciente na VNI, como que é feita essa avaliação inicial então. Porque vocês sabem muito bem que a VNI ela tem que ser reavaliada precocemente e frequentemente. Não dá para colocar a VNI e avaliar o paciente no dia seguinte só, tá bom? Primeiro, então como é que eu tenho que estar? Qual é o ambiente que esse paciente tem que estar? Tem que estar monitorizado. Então, obviamente, tem que ter cardioscopia, pressão arterial, oxigenação, né, saturação de oxigênio. Se você puder no monitor já ver a frequência respiratória, te ajuda bem, às vezes o aparelho vai dar e às vezes você que vai ter que contar na mão, entre aspas, manualmente aí a frequência respiratória do paciente. Mas ele precisa estar monitorizado. Vocês viram que VNI pode dar ruim, pode dar hipotensão, pode prejudicar a parte hemodinâmica do paciente, o paciente pode ficar sonolento às vezes e aí ele perde o drive respiratório. Então tem que estar monitorizado direitinho esse paciente para você evitar um estresse futuro. E a gente vai fazer os reajustes no aparelho de acordo com a resposta clínica do paciente. Então tem que ficar de olho nele, tem que ficar perto do paciente, tá? Reavaliação. Como que vai ser essa reavaliação? Se até 30 minutos o paciente ficou bem na VNI, entre aspas, né? Não teve nenhuma incompatibilidade com o aparelho, né? Ficou agoniado com a máscara, por exemplo. Não rebaixou, não vomitou. Isso aí é óbvio, né? Você não vai esperar 30 minutos para ver se ele vomitou na máscara, por exemplo. Mas se não teve nada bizarro nesses primeiros 30 minutos, se ele não rebaixou também, a gente vai reavaliar ele depois de 30 a 60 minutos. Como? Posso reavaliar coletando uma nova gasometria. Então, paciente, quem que é o cara que eu vou coletar uma nova gasometria, por exemplo? Aquele que é um DPOC, por exemplo, que foi indicado a VNI por uma acidose respiratória, seja por um pH menor do que 7,35, seja por um PCO2 maior do que 45. Então, esse cara talvez valha a pena eu coletar uma nova gaso e reavaliar. Não, pô, melhorou bem, lavou o CO2, pH melhorou bem. Vou dar um exemplo já. Uma vez eu peguei na residência de cardio, ou era da clínica, mas era no INCOR, de qualquer forma, o maior PCO2 da minha vida. Então, o paciente chegou, usava oxigênio domiciliar, coletei a gaso, estava dispineica, tudo, PCO2 maior do que 100. Duvido que vocês viram um PCO2 maior do que esse. E a paciente lá conversando, porque ela já estava adaptada daquela forma, mas estava com um pH menor do que 7,35, estava acho que 7,32, algo assim. Uma acidose respiratória importante. Óbvio, ela já era retentora crônica, tinha um bique alto, mas assim, beleza. Então, coloquei ela na VNI, tá? Tava sozinho, não tinha ninguém para me ajudar na hora, coloquei na VNI com o enfermeiro, né? Ninguém no sentido de assistente, R+, etc. Coloquei na VNI no BIPAP, depois de 60 minutos foi lavou absurdamente. Então de 100 caiu para mais abaixo de 70, 60. Então assim, caiu quase 40% o PCO2. Então foi uma resposta muito boa e resolveu a acidose respiratória do paciente. Esse é um parâmetro interessante para você ver, além da clínica do paciente, né? Se ele falar que melhorou o desconforto, saturação melhorou, você vê que ele não está mais usando musculatura acessória, beleza, ótimo, nessa situação, show de bola. Então, outros parâmetros objetivos é avaliar a queda da frequência respiratória, da frequência cardíaca também, mas principalmente ver a saturação do paciente. E avaliar o conforto, né? Se o paciente está evoluindo com melhora do conforto respiratório, do desconforto que lhe trouxe a sala de emergência. Então, vamos falar agora de ajustes práticos aqui. Agora vale a pena vocês anotarem essa colinha aí. Edema agudo pulmonar cardiogênico. Só relembrando, aproveitando, tem uma imagem, né? Temos aqui um coração aumentado, né? Um índice cardiotorácico maior do que 0,5, ou seja, se eu pegar esse coração, jogar aqui para um cantinho da tela, ele vai acabar depois da coluna, então vai ocupar mais do que 50% de um tórax, ou seja, está aumentado. Eu vou ter aqui um engurgitamento dos hilos, eu vou ter cefalização de trama também, tá? Inversão de trama, então vai ter muita trama aqui para cima, que geralmente a gente não tem. Isso aí tudo são sinais de congestão, linhas B de Kelley, se vocês verem, vocês podem ver uma linha paralela aqui ao chão. Então, esses são sinais de congestão também. A gente vai começar com o CPAP entre 5 a 10, tá? Que nem eu comentei com vocês. Paciente que chega com edema agudo pulmonar hipertensivo, eu já coloco 10, justamente porque ele tem muita pressão. Então não vai ter tanta influência na hemodinâmica. Já em contrapartida, chega um paciente com uma IC perfil C com uma pressão de 9 por 6, 8 por 5, não que eu não vá chegar a 10, mas eu começo com 5 de CPAP, por exemplo. E aí, se precisar, eu otimizo a hemodinâmica dele com dobuta, noradrenalina, por exemplo. E aí eu vou titulando a PIP, né, do CPAP conforme a evolução clínica do paciente.
Mas, basicamente, edema agudo pulmonar hipertensivo já pode começar com uma dose mais alta de PIP. O paciente já chega normotenso ou mais para hipotenso, vai um pouquinho com mais calma, começa com 5, mas não deixe de titular. Isso é muito importante. Go slow but go, beleza? E aí tendo um volume corrente de 7 a 10 ml por quilo em média, mais ou menos. Isso, eventualmente, você não vai ter à disposição naquele gerador de fluxo. Estou falando que essa informação é útil quando você está acoplado no ventilador. E o DPOC, então, como é que vai ser? Eu vou deixar uma pressão expiratória, né, a PIP, o EPAP, no caso, entre 4 a 6, 5, uma PIP normal. Por que é importante eu deixar a PIP? Lembra que é um paciente que ele está obstruído, tá? O alvéolo não consegue esvaziar. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um aumento da pressão intrabronquiolar. Por quê? Isso é uma teoria que a gente tem, até a gente vai comentar isso na aula de DPOC na ventilação mecânica, mas eu tenho uma pressão aqui dentro do alvéolo. Se eu tenho uma pressão muito baixa no bronquíolo, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir passar essa pressão. É um gradiente muito grande. Então, se eu aumento a PIP, o que eu espero? Além de aumentar um pouquinho a pressão intra-alveolar, eu espero que a pressão dentro do bronquíolo também aumente. Então, isso vai acontecer o quê? Vai diminuir essa diferença de pressões, eu vou conseguir esvaziar mais facilmente o ar dentro, que estava aprisionado dentro do alvéolo. Essa é a teoria da waterfall das cachoeiras, mas a gente vai discutir isso melhor na parte de ventilação mecânica do DPOC. Mas só para vocês entenderem que a PIP também é importante no quadro do DPOC. E aí aqui a gente vai ter também um EPAP dando aí um volume corrente em algo em torno de 7 a 10. Então começo com 5, o que eu habitualmente faço, gente? Começo com 5 de EPAP e mais 5, 8 de IPAP. E ver como é que o paciente fica. Ficou confortável, ajuste da pressão tá boa, e aí você vai vendo esse volume corrente mais ou menos, tá? Mais ou menos. Então aí, não, beleza, ainda tá com volume corrente baixo, aumenta o IPAP, aumenta um pouquinho a PIP e vai titulando ali, tá bom? E geralmente vai acabar ficando entre 10 a 15 de IPAP. 5 a 10, 5 a 15, dando uma pressão aí de pico no máximo aí de talvez 20, 25 ali, por exemplo. Insuficiência respiratória hipoxêmica, né, que eu comentei no final da última aula, que eventualmente às vezes um paciente com COVID acaba se enquadrando nessa situação. A gente pode começar com um IPAP entre 8 e 10, um EPAP também algo entre 8 e 10 também, justamente para que esse IPAP dê um volume total aí, um volume corrente de entre 7 a 10 ml por quilo. Também objetivando que a gente tenha uma queda da frequência respiratória abaixo de 25 incursões respiratórias por minuto, justamente porque eu estou botando a máscara para ele não fadigar. Se ele continua com uma frequência respiratória muito alta, tem algo errado. Talvez ele seja um critério de falha da VNI, por exemplo. E aí, quais são os sinais de alerta que eu tenho que ficar atento, então? Se cada vez que eu vou avaliar o paciente, ele não está muito bem ainda, não está muito redondo, tanto em termos de saturação de oxigênio na monitorização, frequência respiratória, uso de musculatura acessória, rebaixado, sonolento, ou até com cada vez mais que eu passo lá, eu tenho que aumentar um pouquinho a PIP para garantir uma saturação melhor. Tem que aumentar um pouquinho a pressão inspiratória para garantir mais essa troca de CO2. Se toda hora tem que ficar avaliando, é um sinal de alerta que ele está evoluindo com falha, tá? É só questão de tempo. Uma outra dica, se para manter uma saturação maior do que 90%, eu tiver que garantir uma FO2 acima de 60 e uma PIP maior que 8, gente, então aí já está começando a entrar em um suporte mais importante, tá? Está precisando de bastante auxílio da máquina. Talvez seja um paciente que vai evoluir com falha, tá? Pode ser que até no comecinho você coloque esses parâmetros, mas obviamente que assim que o paciente não precisar, você vai desescalonando esse suporte. O que eu quero dizer é, se você colocou o suporte, está precisando aumentar, chegou nesses parâmetros, fica atento. Garantir uma pressão inspiratória aí maior do que 20, para fazer esse volume corrente acima de 4 ml por quilo, e ainda assim uma frequência respiratória menor que 30, gente, é muito de pressão inspiratória para você conseguir pouco volume corrente, tá? E pouca mudança aí na parte respiratória, na frequência respiratória. Níveis muito altos. Então, outra, tirou a máscara, né? Beleza, ficou 1 hora, 2 horas, tirou a máscara. Põe um catéter aí, 4, 5 litros por minuto. Se na hora que você já tira a máscara ele já começa a desaturar, tem uma baixa reserva aí de O2, por exemplo, também é um sinal de alerta. Putz, esse cara não vai aguentar ficar muito tempo fora da máscara, da VNI. Então, não é uma coisa que
vou precisar voltar para a VNI. Então, ok, na VNI ele até ficar bem, ok, mas ele vai ficar o dia inteiro na VNI, vai ficar 24 horas na VNI, vai fazer úlcera, não vai comer, não vai se alimentar, não vai molhar a água a boca com água. Então, VNI não é para ficar 24 horas, VNI é para ser uma terapia intermitente. Ou até mesmo na fase aguda. Chegou um edema agudo do DPOC, faz a VNI ali na hora. Beleza, estabilizou, tá um pouquinho melhor? Ok, tira da VNI e fica no catéter. Dá 2, 3 horas depois, faz mais um pouquinho de VNI. E assim vai, intermitente. Não dá para você ficar com a VNI full time. Aí, outros. Se ele evolui com sonolência, agitação, pensando em hipoxemia, por exemplo. Sonolência pensando em ou hipoxemia ou hipercapnia. Sudorese, taquipneia, taquicardia e arritmias. Tudo isso aí, lembrando que ele está evoluindo com esforço respiratório e falha da VNI. Outros critérios, intolerância e interface. Mesmo que você ficou do lado, pegou na mão, fez morfina, Precedex, trocou a interface, trocou de máscara, não tolera de jeito nenhum. Esse cara, a VNI não vai ser uma opção. Então, ou ele vai para o tubo, ou com as outras medidas talvez ele melhore. Mas fique atento que não tolerou com a VNI, o seu trigger, o seu gatilho, o seu limiar para entubá-lo vai ser mais precoce possível, tá? Assincronismo do paciente com o ventilador, acaba entrando um pouco na intolerância também. E não tem uma melhora importante na troca gasosa e ou da dispneia. Nisso eu consigo ver a troca gasosa tanto pela saturação quanto pela gasometria. Então o paciente que chega lá, DPOC exacerbado, que você indica porque ele está com uma acidose respiratória. Você ajustou os parâmetros da VNI, beleza. Coleta gás depois de uma hora, não melhorou nada? Pô, essa VNI não melhorou nada. Então talvez sua terapia, óbvio, fazendo tudo, né? Broncodilatador, corticoide e tudo mais. Isso é um critério de falência de VNI. Se o paciente ele evolui com instabilidade hemodinâmica, isquemia miocárdica ou arritmias ventriculares também, não é o melhor momento para você evoluir, manter essa VNI, tá? Óbvio que se o paciente está em vigência de um infarto agudo do miocárdio com edema agudo, é interessante a VNI? É. Mas se ele acaba evoluindo com alguns sinais de isquemia durante a VNI, causada pela VNI, ou seja, o desbalanço entre o débito não estava adequado, né? O débito e oferta não estava adequado, e a VNI prejudicou uma angina, uma isquemia, alguma coisa assim, de qualquer forma é um critério de falência da VNI. Óbvio, necessidade urgente de intubação, né? Secreções abundantes, falha de proteção da via aérea. Gostaria de lembrar um caso, então quando eu estava na R2 de clínica, tinha um caso que era uma paciente com pneumocistose, HIV, que tinha descoberto naquela ocasião, e uma indicação clara de você fazer VNI, no caso CPAP para ela, tá? Estava hipoxêmica, a gente já tinha feito corticoide. Na verdade não, o assistente não queria dar o corticoide, apesar de estar indicado, não queria dar o corticoide, não sei porquê. E aí o que acontece? Por que a gente dá esse corticoide? Justamente, só um adendo, tá? Porque esses pacientes aí, quando a gente começa o tratamento da pneumocistose, eles evoluem com uma piora, um processo inflamatório, se ele está abaixo de certos níveis aí de PO2. E ela estava. Então, dando corticoide, você reduz esse processo inflamatório e reduz a chance de intubação. Não foi feito corticoide, ela evoluiu com o quê? Inflamação e piora da parte respiratória. E ela precisou de VNI. No caso, já era muito tardiamente já, e acabou indo para o tubo por conta disso. Mas aí foi uma tragédia. Durante a VNI, o que acontece? A paciente não ficou de boca fechada, o que é uma coisa que vocês têm que orientá-los. Sempre manter a boca fechada para não fazer aerofagia, não entrar ar no estômago, no esôfago e no estômago. O que vai acontecer? Faz aerofagia, distende o abdômen. Distender o abdômen vai dar vontade de vomitar, por exemplo. Ele vai ficar ultra mega distendido, vai e vomita dentro da VNI. Vomitou dentro da VNI, o que vai acontecer? A máscara não vai entender que tem secreção, vai continuar jogando o ar para dentro. Então, o vômito voltou para a via aérea do paciente, broncoaspirou, rebaixou, precisou ser entubada na correria, tá? Então, isso é tudo para vocês entenderem que precisa ficar bem próximo e tem que entender direitinho, orientar o paciente para não fazer aerofagia, até pelo risco de broncoaspiração que ele pode evoluir. E se broncoaspirar, não tem jeito, intubação. Incapacidade de melhorar o estado de nível de consciência após 30 minutos de VNI em pacientes hipoxêmicos e agitados. Isso aqui é um adendo que é interessante, porque a gente fala, não, tá rebaixado, tem que intubar. Uma exceção é o paciente com DPOC, que eu não vou te dar um Glasgow corte que você tem que intubar, não, DPOC exacerbado que está com hipercapnia, o Glasgow tem que ser maior que, sei lá, menor do que 6 para poder intubar. Não, não é bem assim. Mas às vezes o paciente que chega rebaixado por uma hipercapnia, por exemplo, no caso de um DPOC, ele pode se beneficiar da VNI, tá? Se ele ainda tiver drive respiratório,
você pode tentar uma VNI nele muito, assim, próximo dele, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque se ele vacilar, com o material todo ali, se o paciente vacilar, não, putz, perdeu o drive, piorou, troca tudo, vai ter que entubar. Mas em algumas situações, se ele não tiver muito rebaixado, ele ainda tiver drive, ele conseguir ter alguma proteção de via aérea, vocês podem tentar a VNI. O que eu quero dizer é, a VNI não precisa estar em Glasgow 15, no caso de um DPOC exacerbado com hipercapnia. Mas um paciente moderadamente sonolento, que, por exemplo, ainda tem drive, ele mantém a patência da via aérea, ele consegue proteger de secreção, vocês podem tentar a VNI nesse caso. Se ele não responder, não acordar, aí é o caso de intubação, beleza? Mesma coisa para paciente hipoxêmico, que hipoxemia também é causa de rebaixamento de nível de consciência e agitação também. Falando um pouquinho das complicações da máscara só, né? Porque ela é uma máscara que fica apertada com os cabrestos e o paciente às vezes fica muito tempo e até é um desfavor isso que a gente faz. Às vezes você pega o plantão, não, o paciente está bem ali na VNI. Tá desde que horas? Tá desde 8 da manhã, isso já é 7 da noite. Obviamente que não, é muito tempo na VNI. Vai fazer lesão por pressão também, tá? Então tem o desconforto da máscara, pode dar distensão gástrica que eu comentei com vocês, pode dar irritação nos olhos, né? Porque você está jogando um ar seco, apesar de estar umidificado, é um ar mais seco. Isso pode causar irritação nos olhos e pode dar também uma hiperemia ou uma ulceração aqui na região nasal por conta de uma lesão por pressão. Também risco de aspiração, que eu comentei a historinha que eu tive previamente também. E aí, além disso, o paciente pode ter um certo grau de claustrofobia, o que é perfeitamente normal, comum da gente ver até, e aceitável. Até recomendo, se vocês tiverem VNI, pelo menos no seu serviço, pelo menos uma vez, abram a máscara e vejam como é que é. Porque não adianta a gente também só falar para o paciente, é interessante você sentir isso, para você poder entender a angústia que ele está passando, ter um pouco mais de empatia. Eu já fiz isso também na residência, acho que é interessante, é uma experiência para todo mundo testar para ver, poder orientar melhor o nosso paciente também, tá bom? O que mais? De complicação, pode apresentar hipotensão se ele tiver com hipovolemia, que nem eu comentei na primeira aula de VNI com vocês, se você está hipovolêmico, você está jogando, reduzindo o retorno venoso, o paciente pode chocar por conta da VNI também. Pode ter um ressecamento da mucosa oronasal, perfeitamente normal de entender. A comunicação fica prejudicada, ele fica agoniado porque ele quer falar e não consegue, fica com a voz bem abafada. Por isso que talvez a VNI nasal ou catéter de alto fluxo sejam mais confortáveis nessa situação, até porque você com essas duas modalidades consegue se alimentar, consegue tomar um pouco de água, justamente porque você fica muito ressecado das mucosas aí nasal e oral. Um resumo então, pessoal, falei de VNI, falei de indicação, falei de fisiologia, falei de parâmetros, falei de complicações e falei de como você avaliar. Acho que é mais ou menos por aí o que a gente precisa saber para ir para o pronto-socorro mais seguro no manejo da VNI. Então, resuminho aqui então, a VNI ajuda demais, mas você tem que entender as suas indicações, porque ela consegue reduzir mortalidade, consegue reduzir necessidade de intubação e as complicações eventuais aí de uma internação mais prolongada. Sempre importante avaliar as contraindicações, tá? Em especial as absolutas, para você não comer bola de uma intubação que já estava indicada previamente. Avaliar as complicações, né? Evitá-las, por exemplo, então, evitar de botar a VNI no paciente que está hipovolêmico. Garantir aí que o paciente não tenha um ventrículo direito acometido, por exemplo, por um TEP, que você pode prejudicar ainda mais o VD dele. E evitar também as complicações, deixando o paciente muito tempo exposto a úlceras de pressão também. Avaliar os sinais de alerta de quem vai falhar na VNI, no caso, quem está rebaixado, quem não protege via aérea, quem está mais sonolento, aquele lá que, mesmo com altos parâmetros, não consegue manter uma saturação adequada, por exemplo, e ainda está com esforço respiratório, aquele que não melhora da gasometria. Reavaliar ele a cada 30, 60 minutos, por exemplo, não é um paciente que você vai dividir horário para dormir, vai dividir horário para almoçar fora, tal. É um paciente que tem que ficar muito em cima durante todo o período que ele está na VNI. Se ele não tiver a resposta adequada, então é considerar a intubação e ventilação mecânica invasiva. A VNI não pode e não deve retardar a intubação nos pacientes que não responderam bem nas primeiras horas, porque isso está relacionado a aumento de mortalidade. Prestem muita atenção. A VNI ajuda bem, mas se você não come bola de uma intubação e fica galinhando, postergando, barrigando ele com a VNI, isso aumenta a mortalidade do paciente. No que eu queria falar de VNI era isso. Outros tópicos aí a gente vai ter ainda numa simulação que eu tenho com vocês, mostrando o parâmetro da ventilação
num modelo de pulmão artificial, e na aula de ventilação do paciente com DPOC, que também a gente vai acabar falando alguns outros parâmetros que a gente tinha já comentado aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e dúvidas não esqueçam de comentar. Valeu e um grande abraço.